Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para mim é uma alegria muito grande compartilhar com os meus irmãos o comentário da nossa última lição, a lição de número 13, desse primeiro trimestre do ano 2020. O título da nossa lição é O Novo Homem em Jesus Cristo. Essa lição que nós estamos encerrando, né, nesse trimestre, e ela tem como tema a raça humana, origem, queda e redenção. Nesse próximo domingo nós estaremos estudando na nossa escola bíblica essa última lição, mas devido aos nossos cultos estarem suspensos, então eu resolvi gravar esse vídeo, esse resumo, para que nossos irmãos possam estar aí orientados, nós possamos estar aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Então esse novo nascimento que a palavra de Deus diz é um novo nascimento espiritual, é o nascimento de uma vida espiritual. As coisas antigas se passaram, agora tudo se fez novo. É daqui para frente. O cidadão, o homem que queira morar no céu, ele precisa nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura eu vou retornar ao ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse: em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então é necessário que o pecador ele aceita o plano da salvação e que dentro dele seja gerado essa salvação, uma nova vida em Jesus Cristo. Isso é nascer de novo. Não é nascer da carne e nem do sangue. É nascer em Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É por meio da aceitação do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. É nascer da água. Nascer da água quer dizer passar as águas batismais, a água do batismo. O batismo quer dizer mergulho. O batismo, a palavra batismo quer dizer mergulho, imersão. E o apóstolo vai falar em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo, que o símbolo do batismo, da imersão, do mergulho, é como se fosse um sepultamento. Você morreu para o mundo, foi sepultado para o mundo e agora você ressurge para uma nova vida em Cristo. O batismo, ele não é uma doutrina de salvação. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, fique atento a esse detalhe. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus que todo homem que recebe a Cristo como Salvador deve obedecer às ordenanças também de Cristo. Mas não é uma doutrina de salvação. O que são doutrinas de salvação? São todo aquele procedimento e processo sem a qual o homem não verá a Deus, não será salvo, certo? E nós falamos do novo nascimento. É preciso o homem que queira ser salvo, ele precisa nascer de novo. É preciso ter fé, ele é preciso ter arrependimento dos seus pecados, ele é preciso perdoar aqueles que lhe ofendeu, para que ele possa também receber o perdão de Deus. A santificação, também sem a qual ninguém verá o Senhor, nós vamos falar sobre ela. Também a justificação por meio de Jesus Cristo. Isso são doutrinas de salvação, certo? Nascidos do Espírito. É o Espírito Santo que vai gerar no coração do homem o desejo dele aproximar-se de Deus. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós, como cristãos, devemos anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra, ensinar a palavra, mas quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós, por meio das nossas
dos nossos argumentos, da nossa argumentação, jamais deveremos convencer alguém a vir para a igreja, a ser batizado, a não ser que o Espírito Santo gera dentro dele esse desejo, essa vontade de servir a Cristo de livre e espontânea vontade. Nós não podemos constranger ninguém a vir à igreja, frequentar os nossos cultos, participar dos nossos eventos, descer ao batismo, se ele não recebeu a operação do Espírito Santo, não recebeu, não abriu o coração para operar nele, ele não creu no plano da salvação e ele transforma-se em um crente nominal. Ele é um cristão apenas de nome, ele não teve a experiência do novo nascimento. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha, é o Espírito Santo quem convence. E o homem precisa apenas abrir o seu coração para receber de Deus a operação através do Espírito Santo, operar nele a salvação. A nossa lição ela fala também sobre a justificação do novo homem. Essa doutrina ela é muito bonita, porque essa doutrina da justificação também é uma doutrina de salvação. É necessário que o homem seja justificado para que ele possa herdar a salvação. O patriarca Jó, ele disse o seguinte, ele faz uma pergunta, faz várias perguntas que fundamentam a teologia, mas uma das perguntas que ele fala e que é pertinente ao assunto de hoje, ele diz assim: como, pois, justificaria o homem para com Deus? Como pode o homem aproximar-se de Deus e se justificar diante de Deus? É impossível. As nossas obras, em Isaías 64, versículo 6, diz que as nossas obras são como um trapo de imundícia. Não podemos, através das nossas obras, por mais meritórias, por mais bonitas que elas sejam, nos justificar diante de Deus. O trapo de imundícia, os judeus, eles conheciam muito bem. Era o tecido que era enrolado ao leproso nas lepras daquele homem que contraiu a lepra, aquele tecido que era enrolado, ou que às vezes ele limpava as suas feridas, as suas chagas, as suas machucaduras, aquele tecido que ficava ali sujo com as feridas, com os machucados, aquele tecido ele era levado para um lugar distante e ele era enterrado para que outras pessoas não fossem contaminadas a lepra. Aquele tecido era chamado de trapo de imundícia. Então, as obras, naquele contexto em que o profeta Isaías estava falando, as pessoas estavam fazendo as obras só da boca para fora, não tinham um sentimento. Então, elas são como um trapo de imundícia. E trazendo aqui para a justificação, é impossível, por mais bonito, por mais bem intencionado que sejam nossas obras, nos justificar diante de Deus. Só Jesus Cristo é capaz de justificar o homem diante de Deus. A justificação é muito maior do que perdão. A justificação é muito maior do que uma anistia. Porque o perdão, você perdoa a pessoa que te ofendeu por gesto, ou por uma fala, ou por um ato, mas você não esquece aquele ato. Aquele ato existiu, aquele fato existiu, aquele gesto, aquela palavra, elas existiram e ela não vai ser apagada. Você vai lembrar daqueles fatos, não vai sentir mais rancor, não vai ter nenhum sentimento ruim, porque você liberou o perdão. Isso é perdão, mas a justificação é muito mais que isso. É quando Deus olha para mim e vê as minhas iniquidades, Deus olha para mim e vê os meus pecados, as minhas falhas. Mas nesse momento Jesus se interpõe entre mim e Deus. E Jesus fala para o Pai: Pai, esse aqui eu o tornei justo. Nesse momento Deus olha para mim e não vê mais os meus pecados. Deus não vê mais as minhas falhas. Deus não vê mais as minhas iniquidades. Porque Jesus Cristo é Ele que pode nos justificar diante de Deus. Só Jesus Cristo pode justificar o homem diante de Deus. E assim
respondida aquela pergunta que o patriarca Jó fez. Como, pois, justificaria o homem para com Deus? O homem de si mesmo não pode, mas existe o justo juiz. Ele pode nos justificar diante de Deus através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. A partir do momento que o homem recebe essa nova justificação, a partir desse momento, ele é como se ele tivesse, como se fosse 0 quilômetro. Ele nunca tivesse pecado, ele nunca tivesse uma falha. Deus olha e enxerga o homem desse jeito. A partir daí, o homem tem que seguir, caminhando nesse processo, em busca cada dia mais da sua perfeição diante do Todo-Poderoso. Isso nós chamamos de santificação. A santificação é um processo. A santificação, cada dia mais nós devemos nos tornar mais puro, mais limpo. Nós devemos cortar as arestas, aquilo que desagrada a Deus, e aí nós vamos santificando nossas vidas, subindo esse degrau da santidade. E diz a Bíblia que quanto mais nós santificamos nossas vidas, mais parecido com Cristo nós seremos ou nós ficamos. Diz o texto de Pedro, do apóstolo Pedro, sede santo, porque eu sou santo. Então nós devemos ser santos, porque a santidade é uma doutrina de salvação. Diz a palavra de Deus que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós devemos estar lavando as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar as vestiduras, como o apóstolo João diz, está no singular. E a glorificação do homem, assim como ele é, quando nós chegar lá, nós veremos. Nós seremos semelhantes a ele. Diz o texto, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora nós somos filhos de Deus. A salvação foi gerada em nós. Nós aceitamos pela fé o plano da salvação. Jesus nos justificou diante de Deus. E nós seguimos agora caminhando, cada dia mais subindo esse degrau da santidade. Agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Nós não seremos iguais a ele, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, da mesma essência. Ele não é um ser criado. Então nós não poderemos ser iguais a ele, mas nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Nós somos seres criados. Deus abençoe, meus irmãos. Nós falamos, um resumo da lição, nós falamos sobre o novo nascimento, falamos sobre a justificativa, a doutrina da justificação. Só Jesus pode nos justificar. As nossas obras não podem nos justificar diante de Deus. Falamos sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todas são doutrina de salvação. E falamos também de uma das ordenanças de Cristo, que é o batismo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. É necessário crer e depois ser batizado para ser salvo. Cumprir uma ordenança de Jesus. Lembrando que o batismo não é uma doutrina de salvação, e sim uma ordenança. E nós devemos observar todas as ordenanças que Cristo nos outorgou, ou que ele nos ordenou que nós observássemos. Deus abençoe, meus irmãos.